Olá, boa noite. Essa semana foi decisiva para a política acreana. Um parecer do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília afirma que parentes de até segundo grau de ocupantes de cargos do Executivo não podem ser candidatos à sua sucessão. O julgamento do TSE foi uma resposta à consulta do senador Jefferson Pérez, do PDT do Amazonas, sobre o assunto. E o que isso tem a ver com a gente? Bom, tem tudo a ver. A decisão repercutiu diretamente na eleição aqui no estado. O senador Tião Viana não pode ser candidato ao governo justamente por ser irmão do atual governador Jorge Viana. Por essas e por outras, o Ideias da Aldeia de hoje não poderia ter convidado melhor. Nós vamos conversar com o vice-presidente do Senado, o senador Tião Viana. Boa noite, senador. Boa noite, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Boa noite, Jorge Henrique. É uma alegria muito grande falar com você e com os irmãos acreanos, os irmãos de Santa Rosa, de todas as cidades, Assis Brasil, a Porto Walter, ao Jordão, a Mâncio Lima, todos que sempre acolhem com muita alegria a TV Aldeia, as notícias do Acre e esse tipo de programa que você desenvolve. É um fato o que você acaba de dizer, nós tivemos uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que foi contrária ao entendimento que um parente até segundo grau com titular afastado possa ser candidato. Ou seja, o TSE confirma a restrição que tem sido dada como interpretação ao texto constitucional sobre eleição no Brasil, sobre elegibilidade, que é o parágrafo 7º do artigo 14. No entanto, vale a pena ressaltar que em 2001, o Tribunal Superior Eleitoral disse o contrário. Ele disse que pode um parente até segundo grau ser candidato a um cargo eletivo de prefeito, de governador, de presidente da República, caso o titular esteja afastado 6 meses antes. E foi respondendo a uma consulta do Espírito Santo e da Bahia. E no passado também ele disse isso na candidatura de Rosinha Garotinho. Agora, quando se trata de um segundo mandato, o TSE entendeu que não é adequado ainda ter esse tipo de entendimento. Foi uma decisão difícil para eles, foram 3 votos a favor, 3 votos contrários, e o presidente desempatou pela manutenção da restrição. Então, é aquela coisa que o Drummond diz, no meio do meu caminho sempre haverá uma pedra. No meu caso, no meio do caminho de todo mundo sempre haverá uma pedra. No meu caso, eu tive o impedimento para esta eleição, para uma eventual decisão do partido, dos partidos aliados, devia ser o candidato a governador. Então, isso aí é um fato, e contra fato não se discute, tem-se a tranquilidade. Nós temos um projeto no Acre que é muito maior do que qualquer um individualmente. É o projeto de defender a cidadania, de defender a florestania, de defender uma vida melhor para todas as pessoas, para todas as famílias, que atenda a todos os municípios, a todos os cantos do Estado. E nesses 8 anos, todo mundo tem visto, todo mundo tem sentido que há um propósito fortíssimo, de muita dignidade do governo, de muita luta para melhorar as oportunidades e abrir um sentimento chamado esperança definitiva para cada família que vive no Acre. Isso precisa estar sempre no caminho correto para atender a todo mundo. E a gente tem que ter isso como maior do que a questão individual. Então, eu estou de corpo e alma nesse projeto, independente de resultados como esse. O meu sonho de vida é entender que a política, quando ela é feita pelo bem interior de cada um, pelo bem exterior de cada personalidade, ela possa, de fato, ser a mais bela das atividades humanas, porque pode ser a mais caridosa, no seu sentido pleno, a que mais possa ajudar o coletivo. Então, eu acho que uma decisão dessa não impede que o Acre continue a ter como estrada do seu destino a melhoria das condições de vida de todas as famílias, de todas as pessoas em todos os cantos do Acre. E é isso que a Frente Popular tem tentado, com acertos, muitos acertos, alguns erros, e está partilhando isso a muitas mãos. Por isso é um projeto que é maior do que todos nós individualmente. Agora, senador, falando nessa pedra no meio do caminho, como é que o senhor pessoalmente reagiu a essa decisão do TSE? Ora, como é que a gente pode imaginar? Eu estava cheio de sonhos interiores, uma causa da minha vida
como eu posso ajudar melhor o meu estado, como eu posso estar inserido junto a amigos. Eu gosto do Acre, eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar conversando com as pessoas. Acho que por isso que eu vou para todos os cantos do estado, converso com todos os amigos, estou no meio de um aviãozinho, estou no meio de uma estrada, estou no meio de um barco dentro de um rio, estou vendo as pessoas, porque eu acho que isso alimenta a alma da gente. Na hora que a gente chega para uma pessoa humilde em qualquer local do interior do Acre, num mercado desses, na beira de um rio, na beira de um barranco, no meio de uma reunião com os índios, numa área, numa aldeia indígena, e abraça, e sente o carinho, sente o suor do rosto do outro no rosto da gente, a gente se contamina bem, quer fazer coisas bonitas. Então a política do Acre, quando é feita de maneira positiva, ela nos ensinou esse lado bacana da vida, esse lado de poder gerar oportunidade a mais gente. E aí isso me motivava muito a dar um passo para as políticas sociais do governo, que podem ter uma ação muito mais acelerada daqui por diante, as políticas humanas do governo, porque a pedra bruta já foi quebrada. O Jorge já enfrentou a selvageria da falta da institucionalidade do Acre, da falta de credibilidade da administração pública, e tudo isso aí o governo Jorge Binho já gerou como oportunidade. Então, eu acho que esse passo agora pode ser um passo dado com muita firmeza, com muita dignidade, também com muita democracia interna, como tem sido a luta desse governo para consolidar, e a gente vê um novo amanhã mais rápido do Acre. Então, houve uma quebra na minha questão pessoal dessa caminhada individual. Mas como tem muitos amigos de mãos dadas comigo e amigas caminhando com o mesmo propósito, então, se eu não estou aqui na condição de candidatura ao governo, em nada o nosso projeto vai deixar de andar e de ser consolidado de maneira bonita e forte. Então, estamos de mãos dadas numa caminhada. São muitas mãos e muitos pés andando. E eu acho que isso é suficiente. Eu sempre encaro os obstáculos da vida como o aprendizado. Eu acho que no cristianismo a gente diz Deus sabe o que faz. E no budismo a gente diz é o karma. É o karma, e aí vai levando. E como fica a sua situação política, senador? O senhor volta a disputar novamente a vaga ao Senado? O meu mandato vai até 31 de janeiro. É um mandato que tem muita coisa, eu acho que bonita para fazer no Acre. Nós temos aí uma agenda toda montada para fazer um trabalho em todos os municípios. Semana que vem eu já deverei estar continuando a agenda de trabalho nos municípios, que eu espero que já seja entregando aí 2.200.000 reais em medicamentos, que é uma emenda individual que eu apresentei. Nós vamos ter inaugurações de hospitais em breve, como o de Cruzeiro do Sul. Nós vamos participar de muitas coisas que estão acontecendo na área produtiva em muitos municípios, na área social como um todo. Eu vou estar acompanhando o Jorge em outras atividades. Então, isso para mim é importante, é consolidar essa agenda para que o mandato seja concluído com a delegação que a sociedade do Acre deixou. E a minha condição agora de candidatura ou não vai depender de ouvir todas as pessoas, todos os amigos do Acre, em todas as cidades. Então, tem uma pessoa particular que é o meu amigo e irmão Jorge Viana, que eu estou conversando, tive uma conversa muito profunda com ele hoje. Conversei ontem com o Binho, que é o vice-governador, a Marina eu tenho conversado, outros amigos aqui eu tenho conversado, e seguramente nos próximos dias eu serei a consequência de ouvir muitas pessoas e uma decisão pessoal minha, da minha esposa, ouvindo pai e mãe, para achar qual é o melhor caminho, qual a melhor maneira que eu tenho para colaborar com o Acre daqui por diante, se é na condição da atividade parlamentar ou não. Então, é uma decisão tranquila que vai ser tomada dentro dos próximos dias ou próximas semanas. Estou muito sereno em relação a isso, porque eu acho que a decisão que venha a ser tomada será fruto de uma partilha de pensamento sobre o que é melhor da minha contribuição para a minha terra, para o meu Acre, e hoje, é claro, para o Brasil também, porque eu também participo da política nacional. Agora, senador Tião, diante dessa realidade, como é que fica o cenário político no Estado envolvendo particularmente a Frente Popular e o Partido dos Trabalhadores? Olha, eu acho que é bom, um cenário bom, porque nós temos um sentimento de unidade muito forte. Nós entendemos que nas diferenças entre os partidos, as concepções de programas partidários, a visão de doutrina política que se impõe à Frente Popular, ela tem como motor principal, como vetor resultante, a ideia de ética na política, a ideia de moralização da administração pública, a ideia de estender
um sentimento de generosidade a todas as pessoas que vivem no Estado, a ideia de não hostilizar os adversários, de não querer fazer mal a ninguém. Então, isso é muito forte para unir as pessoas. Já do outro lado, nós temos o quê? Nós temos uma oposição que usa como único recurso o denuncismo gratuito. Ou seja, uma oposição que diz... saiam da frente, que a gente tem muito ódio de vocês, que a gente quer destruí-los da política para ocupar o espaço de vocês. Não é uma oposição capaz de dizer, olha, vamos olhar para o Acre com amor, aonde quem puder fazer mais por esse Estado vai disputar em ideias, em sentimentos, em compromissos a luta política no Acre. Então, eu acho que isso nos fortalece muito, porque muitos partidos do Acre aprenderam e amadureceram na sua democracia interna que não é com ódio, não é com denuncismo, não é com agressão, não é com um sentimento de se aproveitar individualmente, de dar um jeitinho na vida que se vai fazer o melhor pelo Acre. Muitos partidos entendem que tem que ter regras morais corretas, que tem que ter democracia partilhada por muitos na luta do cotidiano e tem que ter ações de governo inteligentes. Hoje nós temos uma definição clara da vocação econômica, do potencial de inclusão social, do potencial de desenvolvimento que o Acre tem a mostrar para o Brasil. Eu tenho a convicção que em poucos anos o Acre vai se mostrar como um Estado com uma belíssima inclusão social, com maravilhosa qualidade de vida para as suas pessoas, desde que a política seja correta. E para a política ser correta, a Frente Popular aprendeu muito. Tem que ter humildade, tem que acertar mais ainda, tem que ter acelerada luta para garantir o desenvolvimento socioeconômico e consolidar a força das instituições para que a democracia seja completa no nosso Estado. Por isso, eu estou otimista que o sentimento de unidade vai prevalecer e o candidato que for apresentado à sociedade acreana vai ser um candidato resultante de todo esse amadurecimento político que nós tivemos. Agora, senador, na sua avaliação, como deve ser o papel do governador Jorge Viana no atual momento político? Olha, nós estamos refletindo muito. Ele também condicionou a sua decisão à humildade que deve ter em ouvir as pessoas, em ouvir a sociedade. Por isso que ele está hoje, agora ele está lá em Sena Madureira, ouvindo, refletindo com as pessoas. Amanhã ele vai estar noutra cidade, noutra. Esse é o trabalho que o Jorge gosta e adora fazer com toda a grandeza. E ele está ouvindo muito, está ouvindo os conselhos daquelas pessoas de cabelo branco nas esquinas, nas ruas, nas repartições, que estão dizendo qual é o melhor caminho para ele. Ou seja, o Jorge se afasta e sai para uma candidatura parlamentar, seja ao Senado, seja à Câmara dos Deputados. O Jorge continua no exercício do governo até o último dia do seu mandato para ajudar a terminar essa agenda de obras e de política de governo que foi implantada junto com ele e com o Binho. O Binho assume o governo agora e se lança candidato mesmo assim à eleição do ano que vem. É a Marina o nome que vem. Como vai ficar a condição do Senado? Fica o Jorge, fico eu, como é que vai? Então ele está ouvindo muitas pessoas, está emitindo opinião, tem um sentimento de muito cuidado por esse momento político do Acre. O Acre não pode ter uma queda que quebre suas duas pernas agora. E para isso acontecer, pode ser fácil, porque muitas vezes a mentira entra com facilidade, engana, uma ideia de apropriação de um processo eleitoral, com corrupção que possa ocorrer na política, pode enganar muitas pessoas e trazer uma mudança brusca de rota de um projeto tão bonito que está sendo consolidado. Então, a gente tem que ter o cuidado. E, para isso não acontecer, nós temos que continuar muito unidos, muito humildes e muito determinados a acertar nessa decisão de colocar o juízo da sociedade como um juízo que possa dizer, olha, a mão continua estendida do povo do Acre para essa mudança na vida do Estado se dar de maneira definitiva nos próximos anos, porque vocês estão indo muito bem. Então ele está antenado a essa decisão coletiva que ele disse que não é mais só dele. Senador, falando nessa união política, a Frente Popular deve agora avaliar o papel dessa coligação até na história política do Acre. Qual o valor histórico da Frente Popular, senador? Nós estamos falando de quantos anos de coligação? Hein? Olha, nós tivemos a sólida semente, uma semente que germinou muito bem em 1990,
com a candidatura do Jorge ao governo, em 1994, com a minha candidatura ao governo e a da Marina ao governo, ao Senado. Depois nós tivemos o Jorge, em 92, prefeito eleito, que é quando começou a representação instalada nos espaços de poder de maneira mais definitiva. E tivemos antes o movimento sindical, rural, o movimento católico, o movimento cristão das comunidades de base. Nós tivemos o movimento político da vida urbana, dando a oportunidade de se fazer um projeto maior do que um projeto de um partido ou outro. E isso gerou a Frente Popular, né? Gerou a Frente Popular com muito aprendizado. E é uma experiência rica, porque nós já temos aí 12 anos de representação de poder no estado do Acre, e a sociedade vê uma mudança que é maior do que o que os olhos imaginavam. Como eu ouço as pessoas dizerem, olha, ninguém imaginava que fosse mudar tão rápido o horizonte de esperança no Acre. Então, as coisas não aconteceram como todo mundo gostaria, mas elas aconteceram com muita pressa já, e tem muita coisa acontecendo e muita coisa para acontecer rapidamente. Então, isso aí trouxe uma sensação de que o projeto é um projeto que está em franco amadurecimento e está capaz de levar uma intervenção muito positiva daqui por diante. Então, essa ideia de união política, ela é muito forte no Acre hoje. É tanto que o outro lado, o lado adversário, uma reunião maior de partidos vai quebrar a cara de novo. E não consegue ter reunião porque não prega a união em si, nessa reunião de partidos, mas prega uma visão de poder individual, egoísta, uma visão negativa da política, que é a política do ódio, a política de violência, de agredir, de tentar destruir o que o outro está fazendo. Então, é por isso que a nossa concepção de união política se torna tão forte. Senador Tião Viana, nós temos que fazer um breve intervalo, mas vamos continuar a conversa no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta já já. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o vice-presidente do Senado, o senador Tião Viana. Senador, ainda falando de política acreana, a Frente Popular tem realmente nomes fortes para disputar essa eleição? Olha, eu acho que a Frente Popular é uma árvore de bons frutos. E esses frutos são consequência de sonhos, de sentimento, de uma visão de ética na política, de um projeto que se afirma como um projeto que quer fazer o bem ao Estado. Por isso ela tem bons nomes, porque eu acho que isso atrai muitas pessoas de bem, muitas pessoas com bons propósitos. Eu diria que claramente hoje 2 nomes têm muita força como uma opção a um projeto político nosso de condução da Frente Popular na condição de candidatura ao governo. O nome do vice-governador, o Binho, que é um gestor fantástico na área de educação. Nós temos uma revolução acontecendo no ar. Quando todo mundo ouviu falar recentemente, em 3 dias do Jornal Nacional, falando que a Coreia, um país lá da Ásia, fez a maior revolução em educação em 30 anos, que conseguiu mudar a vida do país, a ideia do desenvolvimento. Se a gente tiver a sensibilidade para olhar o que está acontecendo no Acre, vai ficar muito impressionado com o que está feito na educação. Quando eu olho Santa Rosa do Purus hoje, está com 120 vagas abertas para que seus jovens e suas jovens possam ser universitários e ter curso superior lá em Santa Rosa. Ora, eu conheço Santa Rosa a fundo, do prefeito Tami, aos índios, os irmãos índios, as crianças lá, as pessoas que vivem ali. Eu sei o que significa aquilo. Aquilo é como o nascer de uma nova geração. E o Binho implantou isso no Estado.
9 municípios não tinham segundo grau, não tinham ensino médio no Acre quando esse governo assumiu. E o Binho conduziu uma política de educação que foi revolucionária nesse sentido. A qualificação dos milhares de professores rurais e urbanos, a política salarial que se deu para os trabalhadores da educação. Então, a capacidade de ter um modelo pronto na mente, no sonho, na ideia de gestão, na visão de fazer o público servir com muita qualidade a vida das pessoas, isso tem um significado que pode ser transferir, além de um espaço de educação, a figura humana de um gestor. Então, o Binho, quando a gente sabe que ele é secretário de Desenvolvimento Humano do Estado, a gente fica mais motivado ainda, porque ele não atua mais só na área da educação, nesse segundo governo do Jorge dele. Então, eu acho que é um nome pronto para assumir um desafio de governabilidade desse projeto no Acre, de levar adiante sonhos, de levar adiante a vocação econômica, o desenvolvimento social, aquilo que pode ser transformador na cultura e na consciência do Estado do Acre. Então, o nome dá maior credibilidade ética, que tem sentimento bonito no seu interior, que tem autoridade moral e que tem competência técnica para dar os passos que nós precisamos. Ao mesmo tempo, temos a Marina, que é um símbolo de referência de pessoa para a vida pessoal para nós, de vida pública, de ética, de autoridade sobre pensamento de um mundo melhor. A Marina hoje está na causa mais importante que a humanidade tem como desafio, que é a causa ambiental. Eu vejo os fenômenos climáticos que estão ameaçando vidas, destruindo milhares de pessoas no mundo inteiro hoje. O nosso século XX foi ameaçador ao planeta. Só a concentração de gás carbônico aumentou em 30% desde a Revolução Industrial para cá, a sua concentração no planeta. Nós podemos ter fenômenos assustadores à vida do nosso planeta. E o Brasil é muito importante com isso. Se tiver uma política ambiental correta, pode ser um elo transformador do mundo inteiro de procedimentos de um país que está crescendo muito, mas que olha para a qualidade de vida do mundo todo, pelas águas que tem, pelas florestas que tem, pelos recursos minerais que tem, pela vida industrial que tem. E a Marina tem esse olhar do todo. Ela tem um olhar global. Ela consegue olhar a sociedade mundial como um todo, porque ela estuda isso todo o seu dia a dia e está conseguindo dar passos que são muito significativos no Ministério do Meio Ambiente. Além disso, uma formação de valores interiores muito rica, muito forte do ponto de vista espiritual, do ponto de vista ético, do ponto de vista da relação cotidiana com democracia. Então, está pronta, é uma riqueza do Acre. Tanto ela como o Binho são duas riquezas que nós temos em termos de valores humanos. E eu acho que isso aí é muito. Aí, se nós olharmos, tem outros companheiros aí que são muito valiosos, que podem dar belas contribuições ao nosso amanhã nesse Estado. Então, eu fico muito tranquilo que o nome apresentado vai ser um nome de bem, vai ser um nome de valores interiores muito bonitos, corajoso, determinado a construir os desafios da governabilidade que o nosso projeto impõe pela frente. Por isso que eu estou tranquilo, eu não vejo dificuldade em nomes, eu vejo sim a responsabilidade de mantermos a humildade, correr a cada família que a gente possa para ouvir muito nos 4 cantos do Acre, para aprender sempre muito, para fazer sempre o melhor. Eu acho que assim a gente não vai ter dificuldade de ter a aprovação, mais uma vez, da população acreana, com a sua mão estendida, dizendo, olha, vão em frente. Esse projeto atende a todas as gerações que vivem no Acre. Do cabelo branco, a criança que estiver nascendo num seringal, numa maternidade, numa comunidade qualquer. E no plano nacional, senador, o senhor acha que o presidente Lula deve mesmo disputar a reeleição? Olha, quem está vendo a política nacional fica até um pouco apreensivo. Nunca se viu também tanto ataque à dignidade de um homem público. Quando se olha Getúlio Vargas. Getúlio Vargas consolidou uma política de inclusão social, definiu a vida urbana do nosso país, assegurou o trabalhismo, garantiu a previdência social, garantiu o emprego, garantiu o desenvolvimento siderúrgico, consolidou uma ideia de industrialização inicial no Brasil. Foi um gigante com a visão de Estado profunda, que marcou todas as gerações que governaram o Brasil. Mas esse homem foi
devassado em sua vida, humilhado e massacrado por supostas denúncias graves de desvio de conduta. Pegaram o irmão dele e massacraram a dignidade do irmão dele e de um assessor, e aquilo atingia diretamente Getúlio Vargas. Houve inclusive um senador chamado Afonso Arinos, que um dia antes do suicídio de Getúlio fez um discurso que foi dizendo que o mar de lama tinha contaminado o país. Nós tínhamos ali Carlos Lacerda também, já iniciando ataques, nós tínhamos outros nomes da política brasileira. Carlos Lacerda se acende muito mais como denuncista nos governos seguintes, Juscelino, e coisa mais já começava a se movimentar ali. E aí Getúlio Vargas vai ao suicídio. Aí tivemos Juscelino Kubitschek, o homem que interiorizou o Brasil. O Brasil era de costas para si mesmo, era voltada para a Europa. Aí Juscelino vem e mostra que tem um Brasil gigante, lindo no seu interior, formado pelo Centro-Oeste, que tinha que olhar para o Norte, olhar melhor para o Nordeste, olhar para o seu coração em si. Aí faz as estradas, milhares de quilômetros, consolida o desenvolvimento industrial, consolida parques importantes de uma ideia de desenvolvimento no país, mas é atacado pelas elites também, como o homem que estava levando o país a um mar de lama, um mar de corrupção. Aí derrubam Juscelino, com golpes duros na vida política dele. Aí, depois de 50 anos como hoje, dizem que aquele homem foi o maior estadista que o Brasil já teve. Um homem correto, um homem de bem. Tem até uma minissérie passando numa rede nacional mostrando isso. Então esse homem volta como herói 50 anos depois, mas destruíram sua honra e sua dignidade. Aí depois vem João Goulart, que também é desconstruído em sua presença ética. Um homem que defendia o campesinato, as ligas camponesas, a organização social como um motor gerador de um novo conceito de sociedade, de vida e de desenvolvimento, pegando todas as potencialidades que o país... Um homem que olhava para o vetor da educação como revolucionário. Também foi desconstruído moralmente, porque as elites diziam que o mar de lama de corrupção havia ali. E agora, depois de todos esses anos, nós nunca tivemos na história do Brasil quem tivesse a representação da democracia plena, do crescimento econômico e da estabilidade da moeda como temos no governo Lula. Algo extraordinário para um estadista. E o Lula conseguiu fazer isso em tão pouco tempo. Quando você compara da educação, à industrialização, o crescimento econômico, a atividades essenciais como saneamento básico e inclusão social, nós reduzimos em 8% a miséria no Brasil em 3 anos do governo Lula. Mas as elites atacam moralmente o governo, como fizeram nesses casos que eu ilustrei, dizendo que Lula é um símbolo de uma mancha na vida política nacional. Aí o povo resiste do outro lado e diz, não, nós vamos eleger Lula e possivelmente no primeiro turno, como as pesquisas saíram esta semana, disseram. Então a gente tem que ter força na política para enfrentar o tiroteio adversário, às vezes a calúnia, a injúria, e nunca se difamou e injuriou tanto a dignidade de um personagem público como Lula, porque a comunicação hoje é em tempo real. Ela é avassaladora quando ela é negativa, mas ele resiste com milhares de organizações sociais que têm na sua experiência, na sua formação, a influência de um símbolo de um homem retirante das secas, que não morreu por milagres de fome, que seus irmãos não morreram todos por milagre de fome, que sua mãe não morreu por milagre de fome, mas que aprendeu a entender o Brasil e a entender o mundo e colabora com o mundo hoje. E ele é, novamente, uma oportunidade de dar um passo definitivo na consolidação da democracia brasileira, na consolidação de um país que tem que crescer, ter democracia plena e ter estabilidade da moeda. Por isso que eu acredito que nós vamos avançar muito. Nós tínhamos uma concentração de ricos muito alta no Brasil, sem o governo Lula. Hoje nós temos os ricos diminuindo um pouco a sua concentração de riqueza e as pessoas que estavam no patamar de pobreza tendo inclusão social, começando a avançar, e temos a classe média tendo maior partilha da riqueza nacional. Então, é um governo que tende a fazer um acesso maior da sociedade brasileira a direitos fundamentais. E, por isso, eu acredito que o Lula deve, sim, ser o candidato de um projeto chamado Brasil para todas as nossas gerações. Eu não tenho medo dos adversários. Eu acho que tem incomodado esse denuncismo barato que ofende histórias de vidas e biografias que não devem passar por isso. Claro que no governo do presidente Lula tem erros, tem alguns bandidos em volta,
que têm que ser punidos, que têm que ser presos, que têm que ser condenados. É claro que no governo dentro do PT, tem uma ou outra pessoa que desviou de um caminho moral, de um caminho ético, tem que ser punida, tem que ser expulsa, tem que ser exemplarmente condenada. Mas é assim no mundo inteiro. Claro. Agora nós estamos vendo o primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair, eleito pela terceira vez primeiro-ministro. Está lá, encontraram um problema de contabilidade da última campanha eleitoral deles. Então, onde se está, vai ter problema. Onde tem dinheiro, vai ter alguém querendo fazer coisa errada em volta e você luta contra isso na condição de gestor do país. Por isso que eu me sinto tão disposto, com tanta vontade de ajudar como tento ajudar no cotidiano o governo do presidente Lula. Pois é, senador. No plano federal, nós estamos em plena campanha. Né? O ministro Palocci está no meio de um tiroteio, né? De um fogo cruzado. Foi acusado agora pela oposição de fazer parte de um esquema de corrupção envolvendo ex-assessores, enfim. E a sua posição sobre esse assunto gerou fortes críticas da imprensa nacional. O que realmente aconteceu, senador, nesse episódio? Ora, nós temos aí as CPIs que têm como propósito, qual é o propósito? Levar o impeachment do governo Lula. Afastar o presidente Lula da condução desse país. Não conseguiram. Viram que a sociedade foi às ruas, disse não ousem agredir um projeto de nação, não ousem agredir a biografia de Lula. E ele resistiu àquele tiroteio todo. O PT resistiu, continua reconhecido e respeitado pela sociedade brasileira. Né? Outros partidos democráticos que se mantiveram firmes resistiram. As denúncias começaram a aparecer do lado de lá também, a fragilizá-los, mostrar que moralmente eles têm mais erros do que nós ao longo da história. Dirigiram esse país durante tantas décadas e não souberam aproveitar a oportunidade para mudar, para fazer o melhor pela sociedade. Então, pegaram essa paulada da sociedade brasileira e entenderam que, mantendo a CPI dos bingos, que eu faço parte dentro da bancada de apoio ao governo, e concluindo duramente a CPI dos Correios, iriam afetar a vida brasileira. A sociedade disse que não, quer que o governo governe, que dê oportunidade, que dê acesso à inclusão social e que a política fique no seu lugar, do debate, tentando fazer o bem de outra maneira e não pelo denuncismo. A sociedade deixou esse recado na última pesquisa. Então, o que eu fiz? Vi que havia uma extravagância, um excesso de ações que estavam extrapolando os direitos, as obrigações legais do parlamento. E o Senado é uma casa de muita maturidade, de grande responsabilidade institucional no país, porque se o Senado não dá o exemplo como a casa da federação, não dá o exemplo de democracia definitiva, e democracia é respeitar o ordenamento jurídico, é seguir as regras fundamentais do Estado democrático e de direito, e é cumprir com as suas normas legais de funcionamento, ele fragiliza a vida institucional. Por quê? Porque somos nós que fazemos as leis, somos nós que fiscalizamos a aplicação das leis, como ela é interpretada e aplicada pelo judiciário. Somos nós que acompanhamos as denúncias de investigação da sociedade e procuramos apresentar a condição de alto-falante da vida nacional junto com a Câmara dos Deputados. Então, uma CPI para funcionar, ela tem regras regimentais. Ela tem no regimento interno do Senado Federal, que é a lei de funcionamento do Senado, o artigo 145, o 146, o 147, que dizem como ela deve funcionar, para que se respeite os limites e até onde ela pode ir. Uma CPI pode até prender gente, pode abrir contas bancárias, sigilo fiscal, telefônico. Então, ela entra em algo muito forte, que é entrar nas prerrogativas dos direitos constitucionais individuais, dos direitos constitucionais coletivos. Por isso, ela tem que estar pautada em regras legais, jurídicas claras, para que ela não extrapole, não tenha extravagância, para que, de repente, eu não chegue como senador, escolha qualquer pessoa na rua, diga, você é bandido, eu lhe ponho na cadeia, sem ter o direito à defesa da pessoa, sem as provas da acusação, sem o promotor acompanhar, sem o juiz acompanhar. Então, tem que ter todo o rito processual jurídico para que a coisa funcione dentro do ordenamento legal. E o Senado tem isso, tem esses 3 artigos do regimento que dizem como deve funcionar uma CPI. E tem a Constituição Federal, no seu artigo 38, que diz que a CPI deve funcionar e ela deve estar pautada em fato determinado, ou seja, ela tem que ter um objeto formal de funcionamento. E a CPI dos bingos foi feita para quê? Para investigar bingos, contravenção e lavagem de dinheiro. E aí setores da oposição, vendo que tinham maioria,
porque o governo Lula foi eleito com 19% de base de apoio apenas de todo o Congresso, e isso torna precária a base de sustentação do governo, aí os setores da oposição começaram a apresentar o vale tudo, descumprindo as normas legais, desrespeitando o regimento interno e ferindo a Constituição, no meu entendimento. Nós fomos tolerantes, dissemos, olha, nós não temos nada a temer, investiguem tudo desse governo, investiguem tudo que vocês estão querendo do que foram as gestões do PT no passado, mas vamos procurar seguir dentro de um limite legal. Aí chegaram ao ponto agora de querer destruir a vida pessoal do ministro Palocci, destruir o ambiente familiar por acusações infundadas. Mesmo que não tenham sido todos da oposição, mas alguns já chegaram a esse ponto, no desespero de levar uma crise institucional que possa permitir uma mudança de poder facilitada. Então, isso não foi bom. E eu alertei, tentei de todas as maneiras negociar e estender o caminho do diálogo e de uma regra de convivência e de procedimentos que fosse compatível com aquilo que é bom para a democracia. Não consegui. Mesmo respeitando a minha casa, o Senado, mesmo respeitando a autoridade de todos os senadores institucional, a democracia e a Constituição me dão direito de ir além, quando eu vejo que o regimento está sendo quebrado e a Constituição sendo rasgada. Aí eu recorri num mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a liminar que dissesse à CPI, faça o que as regras constitucionais mandam e o que as regras regimentais mandam, porque assim foi em toda a história e assim tem que ser sempre. É para o bem da democracia. E o ministro do Supremo, o ministro Peluso, concedeu essa liminar e por isso eu fui vítima desse tiroteio todo e o ministro Palocci também, mas é da democracia. Quem entra na política, na vida parlamentar, tem que estar pronto para esse fogo cruzado de ataques e defesas. Sem dúvida. Eu uso sempre o recurso que o melhor ataque é a defesa. Mas às vezes a gente tem que estar pronto para o confronto também e fazer alguns ataques de infantaria. E isso é da política também. É verdade. Senador Tião, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia e até a próxima.